Olá, pessoal! O que você imagina quando ouve alguém falando sobre casas abandonadas? Certamente surgem imagens em sua cabeça de pequenas construções de madeira que já se despedaçaram um pouco devido à ação do tempo. Cuidado, não pise neste chão, senão você vai cair no porão. Nossa, é difícil de acreditar, mas até mesmo uma mansão maravilhosa de algum milionário pode ficar deserta ou ser abandonada. Em um certo tempo, alguém desfrutava tranquilamente a vida neste lugar e de repente deixou o seu lar com todas as coisas que são insubstituíveis para um milionário, como uma cama macia e grande, uma mesa de bilhar ou um carro de luxo. E os motivos para isso podem ser muito, mas muito diferentes. Então hoje vamos falar sobre as 10 mansões abandonadas de milionários. Vamos lá! Mansão de Mike Tyson. Se você assistiu Se Beber Não Case, então você sabe que esse cara é apaixonado por grandes animais selvagens. Enormes jaulas para tigres de Bengala, localizadas perto da casa, pertenciam ao seu antigo dono, a lenda do boxe mundial Mike Tyson. A mansão foi comprada por ele em 1980, mas infelizmente os problemas com a lei obrigaram o boxeador a colocá-la à venda. Imediatamente a casa foi comprada por um empresário no valor de $1,5 milhão. E em 2010 a propriedade foi novamente comprada em leilão por apenas $600 mil. Mas o interessante é que ambos os donos não viveram na mansão nenhum dia, e em 2014 a casa foi doada para um funcionário da igreja que queria transformá-la em santuário sagrado. Mas isso também não aconteceu. Agora só sabemos que todos os 1.250 metros quadrados da mansão mantiveram sua aparência original e parecem estar à espera de um novo proprietário e mais bem-sucedido. Château de Lumière. À sua frente, um verdadeiro castelo. Sim, nem todos os castelos parecem como os de contos, que possuem um dragão que solta fogo e com uma bela princesa esperando por você. Era uma vez uma mansão que pertencia ao magnata do tabaco suíço, considerado uma pessoa muito influente na cidade. Mas se tudo acabou tão bem, então por que o proprietário teve que sair do castelo? O fato é que em meados do século XX, o negociante começou a ter sérios problemas de saúde e morreu. Depois, a mansão foi comprada por novos proprietários, mas houve um problema. Eles não tinham dinheiro suficiente para manter o castelo limpo. Então, para que eles o compraram? Bem, quem nunca já pensou em comprar um castelo inteiro se tivesse a oportunidade? Logo, o Château de Lumière foi novamente leiloado, mas precisava ser reformado. E embora ele tenha o status de monumento arquitetônico, o antigo edifício foi simplesmente abandonado à mercê do destino. No entanto, até hoje, seu interior é impressionante. Muita coisa dourada, lindos painéis de parede de pano antigo, colunas maciças, resumindo tudo o que deve ter em um castelo real, para que seja apreciado até mesmo pela princesa mais exigente. Mansão Widener. O que você imagina quando se fala sobre algum tipo de propriedade ancestral? Provavelmente o que vem à sua mente é algo como uma construção. Esta magnífica mansão pertenceu uma vez à família dos milionários Widener e leva o nome nobre de Linewood Hall. E agora um fato incrível: esta enorme propriedade tem 110 quartos. Seria interessante saber quantas pessoas cabem nessa casa, mas a mansão é tão rica que é uma pena encher ela com visitantes. Aqui há cadeiras do Palácio de Luís XV, salões com obras penduradas por todos os lugares de Rafael, Rembrandt e El Greco, tapetes caros e muito mais. Em junho de 2017, o custo da casa foi avaliado em $16 milhões. Por sinal, a restauração de uma mansão luxuosa requer muito pouco, cerca de $50 milhões. Parece que esta quantia assusta muitos compradores. Afinal, depois da família Widener, um proprietário à altura para a mansão Linewood Hall nunca foi encontrado. Casa de David Gilmour. Envolvida em mistério, a mansão abandonada parece ter congelado no tempo. Nossa, é realmente emocionante. Difícil mesmo é acreditar que esta é a antiga casa do famoso guitarrista da banda Pink Floyd, David Gilmour. Basta olhar, parece que o músico abandonou a mansão às pressas, deixando tudo nela, por assim dizer, parecendo que algum desastre natural repentino se aproximava e ele precisava sair correndo deixando tudo. Talvez você não acredite, mas foi quase isso que
que aconteceu. Conseguimos encontrar informações de que uma bomba não detonada na Segunda Guerra Mundial foi descoberta sob a casa do guitarrista. Enquanto o míssil estava lá, David e sua esposa nem sequer suspeitavam que uma munição de 70 anos os ameaçasse sob o chão. O célebre casal foi urgentemente evacuado de sua própria casa e os especialistas que chegaram ao local acabaram com a ameaça. Gilmour realmente nunca mais voltou para sua antiga casa e as luxuosas suítes agora estão simplesmente cobertas de poeira. Mansão de Bruce Lee. Há muito tempo que esta casa está acumulando poeira, na qual a verdadeira lenda dos filmes Bruce Lee passou a sua infância. Nos últimos anos, a construção foi propriedade privada de um bilionário de Hong Kong, que no início fez dela um motel barato e depois decidiu convertê-la no Museu do Ator. Além disso, os planos do proprietário eram de aumentar a área da mansão e organizar uma sala de cinema em seu território, onde os filmes de Bruce Lee seriam transmitidos. Mas, como muitas vezes já aconteceu, o dinheiro de repente se acabou e foi decidido colocar a casa à venda por 23 milhões de dólares. E mesmo assim, os fãs duvidam que a casa já não tenha mais a atmosfera que esteve lá durante a vida de Bruce Lee. Enquanto isso, nada foi decidido. A casa abandonada tornou-se lugar de peregrinação secreta de fãs do ator. Casa de David Findel. Com certeza muitos de nós espectadores viram o filme O Lobo de Wall Street. Bem, parece que é bastante difícil trabalhar como corretor e ser amigo da lei ao mesmo tempo, porque o proprietário desta luxuosa mansão, David Findel, também foi preso em 2011. O tribunal o condenou a 5 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro, de modo que a casa permaneceu sem seu dono. O próprio Findel planejou vender a propriedade porque a mansão era estimada em 7 milhões de dólares, mas o tribunal aproveitou o dinheiro da propriedade do lobo desafortunado e a casa permaneceu vazia, atraindo a atenção de vândalos e grafiteiros. Pilhas de vidro, montanhas de lixo, paredes quebradas, dá até uma tristeza de olhar toda essa destruição, não dá? No entanto, se você acha que essa casa tão luxuosa ainda esteja neste estado terrível, não vale a pena se preocupar. Um incêndio que aconteceu por uma razão desconhecida queimou toda a mansão. Temos que concordar que a história não teve um final muito feliz, mas aqui vai alguns gatinhos para te animar. Mansão dos Artistas. E este edifício abandonado há pouco tempo celebrou o centenário, e claro que não custa $1 milhão. Veja as verdadeiras antiguidades. Infelizmente, como muitas outras mansões, foi abandonada e gradualmente entrou em colapso até que uma equipe de 40 artistas de rua lhe devolveu a vida. Em uma noite, eles se reuniram na antiga mansão e pintaram quase todas as suas paredes com obras-primas coloridas. Foi um verdadeiro show de arte que mudou completamente o prédio abandonado, o transformando de uma antiga habitação em ruínas em uma obra gigante pintada. A mansão, localizada em Los Angeles, aumentou imediatamente seu preço e logo foi vendida em leilão por $90 milhões. Será que vale a pena decorar todas as casas antigas com pinturas? Mansão criminosa. Esta mansão chique, localizada em Woodstock, estado americano de Geórgia, tem uma aparência realmente estranha. Veja por si mesmo. As paredes com pinturas gigantes, muito brilhantes, mármore e ouro por todos os lugares. Parece que não faltou dinheiro para o proprietário nesse pequeno castelo. Porém, o que faltou a ele foi bom gosto. Tais figurinos internos aparecem frequentemente em filmes de gangster. Não é de se admirar que entre os habitantes locais haja rumores de que a mansão pertencia a algum criminoso influente e talvez até mesmo a alguma máfia de verdade. De fato, a história da casa é muito mais simples e sem graça. O milionário construiu a mansão para ele mesmo, mas logo faliu e foi forçado a vender a casa de luxo. Bem, na realidade ele tentou vender, mas nenhum único comprador quis comprar. Portanto, hoje a mansão está lá parada e vazia, sem proprietário, desmoronando lentamente e acumulando diferentes lendas. No entanto, ao contrário de muitas outras construções abandonadas, ela parece estar muito bem, porque se localiza em uma região protegida. Até mesmo o fotógrafo Jeff Hagerman teve que percorrer um caminho secretamente para chegar ao local através de uma floresta, mas você deve concordar, valeu muito a pena. Jacqueline House.
Se alguma vez você já se interessou pela biografia de Steve Jobs, provavelmente já ouviu falar sobre esta mansão abandonada, conhecida como Jacqueline House. A casa, construída em 1925 para o magnata do cobre Daniel Jacqueline, foi comprada por Jobs na década de 80. Durante 10 anos, o fundador da Apple viveu nessa residência luxuosa e depois alugou a residência. No entanto, depois de algum tempo, pararam de cuidar da mansão. Isso não agradou a Jobs. Então, em 2004, ele teve uma estranha ideia de demolir a luxuosa casa e construir em seu lugar moradias mais modernas. Mas a população local imediatamente reclamou deste plano e começou a insistir em manter a antiga mansão. A luta durou vários anos até que finalmente o tribunal decidiu a favor de Jobs. Em 2011, a casa foi destruída, mas infelizmente o fundador da Apple morreu meses depois. Fazenda de Pablo Escobar. Esta propriedade privada do tamanho impressionante pertencia a Pablo Escobar, um dos criminosos mais famosos do século XXI. No entanto, o traficante colombiano permaneceu na história não só como chefe de um dos grupos criminosos mais poderosos, mas também como um homem com um gosto bastante incomum. Imagine, sua propriedade ocupava uma área de quase 20 quilômetros quadrados. Sim, isso é quase do tamanho de uma cidade pequena. A fazenda de Escobar incluiu um safari privado, karting e até mesmo um aeroporto. O lendário criminoso não poupava dinheiro para decorar a propriedade com vários detalhes estranhos. Por exemplo, todo o território estava cheio de estátuas de dinossauros e também possuía um zoológico único com rinocerontes, girafas e hipopótamos. Mas depois da prisão do famoso criminoso, a propriedade rapidamente caiu em decadência. No entanto, hoje o território foi transformado em um parque de entretenimento que dentro possui um museu dedicado a Pablo Escobar. Além disso, os turistas podem se hospedar em um hotel 5 estrelas. É assim que os milionários se separam de suas luxuosas mansões, às vezes até mesmo deixando carros caríssimos na garagem e outras coisas valiosas dentro de suas casas. E que tipo de mansões abandonadas você conhece? Escreva sobre isso nos comentários e, claro, deixe o seu like. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.